Grande Cássius, pessoal, boa tarde, todo mundo aí que está acompanhando o canal FL Professor. Então, queria agradecer demais aqui a presença de todos vocês, dizer que é uma grande satisfação estar recebendo aqui o nosso colega, professor Cássius Dantas, da Universidade Federal de Campina Grande. Essa ideia do quadro Holofote, como eu falei no primeiro episódio, né? Então é uma ideia que nós criamos, na verdade, esse quadro para virarmos os holofotes para pessoas que merecem destaque, e sem dúvida alguma o professor Cássius é uma dessas pessoas que eu considero que merecem destaque. Então eu queria, antes de mais nada, agradecer ao professor Cássius por sua presença, viu, professor Cássius, e muito obrigado a todos que estão nos acompanhando então no canal FL Professor. Professor Cássius, boa tarde. Boa tarde, professor Felipe. A honra é toda minha participar desse canal. Fiquei muito satisfeito, muito honrado com o convite que foi feito. É um prazer estar aqui, tá? A gente conversar um pouco sobre as nossas pesquisas, né? Inclusive uma pesquisa que a gente desenvolveu em parceria, né? Então, um prazer imenso. A gente agradece a presença de todos, tá? E vamos lá, vamos pra frente. Beleza, maravilha. Professor Cássio, eu vou te chamar de Cássio, tá certo? A gente tem uma amizade aqui fora da profissão, tá certo? Então vou me dar o luxo de te chamar de Cássio. Para quem não sabe, né, eu sempre conto uma história. Quem me conhece já deve ter escutado essa história algumas vezes. Tem alguns colegas da Universidade Federal de Campina Grande. Eu sou formado na Universidade Federal de Campina Grande. E alguns colegas foram muito inspiradores na minha formação, tanto em graduação, no âmbito da graduação, quanto na parte da pós-graduação, no mestrado e doutorado. E o professor Cássio compõe esse time de colegas que me inspiraram lá atrás. Sem dúvida alguma, trarei outros colegas que até então estão fugindo, viu, Cássio, da empreitada aqui da live no canal. Mas, volto a dizer, né, agradeço desde já por ter sido inspiração lá atrás, né, quando eu seguia os teus trabalhos, seguia as tuas pesquisas e olhava, quero ser igual a esse sujeito aí, ele trabalha bem, trabalha bacana, e sempre seus trabalhos chamaram muita atenção. A gente não vai poder negar aqui que eu sou mais novo que você, né, cara? Mas, até por isso, tive você muito como inspiração, tá certo? Eu queria... Opa, maravilha. A honra é minha receber você, viu? Mas olha, deixa eu te falar. Antes de a gente seguir aqui falando um pouquinho sobre tua formação, eu vou logo explicar aqui pro pessoal como vai funcionar essa live Holofote, né? Então, dos quadros que eu tenho no canal FL Professor, é a primeira vez que eu faço em formato de live. Eu até fiz uma live, duas lives em forma de webinário, né? Mas um desses webinários não foi exatamente promovido pelo canal FL Professor. Mas hoje a gente vai dividir o seguinte, como é ao vivo, né? Então a gente vai dividir em 3 partes. Primeira parte, a gente conversa um pouco sobre sua história. Eu acho que tem muita gente aqui interessada em saber um pouco mais sobre sua trajetória. E depois a gente passa para a tua apresentação, que vai ser uma apresentação focada no tema que nós divulgamos nas chamadas dessa live, né? Ou seja, a parte de religamento monopolar de linhas de transmissão, baseada ali na análise fasorial. Como você mesmo falou, foi uma proposta encabeçada por você, pensada por você, e publicada recentemente, né? Tive a grande honra de participar, contribuindo de alguma forma nos debates, mas a gente não pode deixar de reconhecer aqui que a cabeça idealizadora do coração da ideia foi a sua, então já parabenizo desde já. E aí, para todo mundo que está na sala agora acompanhando a live, ao final nós teremos um momento de esclarecimento de dúvidas, tá certo? Esclarecimento de dúvidas, e fiquem à vontade, anotem suas perguntas, o professor Cássio está disponível aí. Quando eu combinei com ele essa live, eu disse que iríamos iniciar às 3, mas não teríamos hora para acabar. É verdade, você acredita que eu não falei isso não, né, Cássio? Mas enfim, a gente está aberto aqui para tentar responder todas as perguntas que surjam. E aí vocês, por favor, enviem no chat. Eu vou estar tentando acompanhar aqui durante a apresentação dele as perguntas que surgirem, tá? Mas antes de mais nada, eu não posso esquecer de pedir o apoio de vocês aqui no canal, tá certo? Então eu vou soltar uma vinheta aqui para vocês saberem como se inscrever
ativar as notificações e não esqueçam de dar o like aí no vídeo, deem o like, que isso ajuda muito a gente a espalhar esse conteúdo que nós temos divulgado aqui no canal, tá certo? Então vai lá, vinheta. Antes de mais nada, pedimos o apoio de vocês todos no canal FL Professor. Se ainda não é inscrito, inscreva-se. Para fazer isso, basta apertar esse botão vermelho inscrever-se, desse modo já estará inscrito, e pedimos também que ative o sino de notificações, escolhendo a opção todas. Desse modo, a cada vídeo publicado, você receberá um alerta de lembrete da publicação de novo conteúdo. Pedimos também que, se gostarem dos nossos vídeos, deixem o like e também compartilhem com amigos e amigas. Bom, voltamos aqui então, Cássio. Bom, momento história, tá certo? Momento da gente conhecer um pouquinho da tua trajetória. Me conta aí, Cássio, como foi a tua formação desde pequeno? Na verdade, a pergunta clichê, né? Como é que você foi parar na engenharia elétrica e como é que você se transformou professor? Me conta um pouquinho da tua história. Vamos lá. Eu era criança e eu tinha um tio, ainda tenho muito prazer nele. Ele sequer tem um curso superior, mas ele sempre trabalhou, formado, é técnico, e ele sempre trabalhava montando circuitos em placas impressas. Ele trabalhou em algumas empresas aqui na cidade, hoje tem uma empresa que presta consultoria, e eu achava aquilo muito legal. Como criança eu via os resistores, capacitores, eu sabia nem o que era, mas achava show de bola. Então, aquilo acho que foi o que mais me motivou a ir para a engenharia elétrica, para achar aquela questão interessante. E eu nasci aqui em Campina Grande, né, sou aqui, um dos poucos que nasce e fica aqui na área de engenharia elétrica. Depois eu entrei na Universidade de Engenharia Elétrica pensando em eletrônica, que era essa área de atuação, né, trabalhar mais com os componentes. Eu também pensei em fazer eletrônica no início. Foi? Depois desisti. Mas aí, ao entrar na universidade, eu tive a oportunidade de participar de um P&D na época com a Chess, que foi aí onde eu conheci mais alguns dos nossos parceiros, o professor Luiz Kleber e o professor Flávio. A gente trabalhou junto e até hoje a amizade foi tanto que até hoje a gente ainda trabalha junto, né? Mesmo à distância. Eles estão aí, viu? Eles deram um oi aí no chat, agora há pouco. Foi show de bola. Então, aquele P&D foi o que mais me motivou a seguir a área de eletrotécnica. Eu tive a orientação de alguns professores. O professor Nubio foi quem me resgatou para entrar no P&D, depois o professor Denemar, e mais posteriormente os professores de Washington e demais, que foram meus orientadores durante a graduação e na pós-graduação também. Tá? São figuras que são exemplos e motivaram bastante para seguir essa área acadêmica, né? Então, eu estagiei na Chess, eu vi o dia a dia da empresa, mas essa parte da pesquisa, de ser professor, foi o que mais me apaixonou. Então, eu fui fazer o mestrado, estava fazendo o doutorado quando abriu a oportunidade de fazer o concurso aqui na UFCG. Passei em 2010 e desde então estou aqui como professor, atuando na área de sistemas elétricos, especialmente na parte de transitórios, tá, que tem a ver com esse tema que a gente vai trabalhar, vai abordar aqui hoje. E essa é um pouco da minha trajetória, né, de forma bem resumida, até onde a gente chegou, foi seguindo esse caminho. Bacana, então você provou dos dois lados, né? Você foi lá pro, de certo modo, o estágio dá uma visão bacana da vida na empresa, né? Então você teve essa noção, né, antes de decidir ali a carreira. Seria um local que eu trabalharia também. Eu achei fantástico a parte de engenharia, de estudos lá dentro. É algo realmente que apaixona, né? Mas aí a vida me guiou para seguir mesmo o caminho acadêmico. Ainda bem, né? Temos um grande professor na Universidade Federal de Campina Grande. E já ouvi falar aí que é um grande tenista também. É verdade? Procede esse negócio? Rapaz,
Eu brinco de tênis, eu brincava, inclusive tô com uma saudade danada com essa pandemia aí, faz mais de ano que eu não pego uma raquete, mas é um esporte também apaixonante. Hoje o meu melhor esporte é a bicicleta, tenho pedalado bastante aí. Esse fim de semana foram 100 km pedalando. Que é isso, hein? É o comprimento da linha que você vai analisar na sua apresentação? Tem linhas desse comprimento aí. Não, bacana, Cássio, bacana. E me diz uma coisa, em relação a esse tema de religamento de linhas, né? Eu sei que você trabalha com isso já faz algum tempo, inclusive assim, sem querer parecer que estou exagerando, mas eu digo sem medo de errar que considero você como um dos maiores especialistas em religamento de linha de transmissão no Brasil. Talvez até no mundo, viu? Você esteja lá no time que mais sabe sobre o tema. Sem medo de errar, porque acompanho o seu trabalho há muito tempo, a gente consegue perceber a maturidade da coisa, e eu acho que aquela engenharia que engloba simplicidade e eficiência é uma coisa que, quando eu vejo assim, eu digo, caramba, sensacional essa ideia. Assim. A gente vê tantas soluções hoje em dia que estão indo por caminhos mais complexos. Obviamente, nada contra soluções complexas, a gente às vezes precisa recair nisso, na verdade, mas ver as soluções que você tem desenvolvido para religamento de linhas, eu acho um negócio muito engenhoso, porque parece tão simples, e aí você acha que vai chegar em casa e vai abrir ali um programa matemático e vai fazer a mesma coisa, né? Mas teve um amadurecimento todo durante anos, né? Eu acho que tem mais de 10 anos que você mexe com esse tema, Cássio, já? Como é que foi a escolha desse tema na sua formação aí da pós-graduação? Isso tudo começou com uma proposta de P&D com a Chess. Então tá naquele contexto que você contou agora há pouco, então. Está dentro daquele contexto. Surgiu, junto com o professor Washington Neves, uma proposta de P&D a ser trabalhada junto com a Chess. E a proposta está relacionada exatamente com o religamento de linhas e a redução dos surtos que são ocasionados no instante do religamento. Então entra um pouco também muito na sua área, né, de ondas viajantes na linha, as reflexões de onda. Então tudo começou ali ainda no meu mestrado. Tá? Eu acho que em 2006, mais ou menos, foi quando começou. Eu terminei o mestrado em 2007 para 2008, nessa área, e aí eu já entrei no doutorado também abordando essa área. Então, a gente fez um projeto com a Chess, um projeto interessante que a gente gostaria muito de dar continuidade, inclusive com cabeça de série, em que a gente desenvolveu, inclusive, um protótipo. A gente tem um protótipo que foi testado com o simulador em tempo real, né, o RTDS, e funcionou muito bem. Tá? Um protótipo que é capaz de controlar as manobras das linhas de transmissão a fim de reduzir os surtos de manobra e melhorar a eficiência do religamento, para garantir que o religamento ocorra com uma maior taxa de sucesso. Tá? E além disso, também eu vou até abordar um pouco na apresentação, já tinha colocado, tem também a parte de detecção da extinção do defeito. Só que naquele P&D, o foco era na manobra tripolar. Então, após a abertura tripolar da linha, a gente desenvolveu um método para detectar o defeito, a extinção do defeito, e só assim poder religar. E o religamento, ainda assim, também de forma controlada, de forma a você reduzir os surtos de manobra e garantir. Então, todo esse contexto que a gente está hoje começou lá atrás, há mais de 10 anos, já vai para uns 15 anos aí. E aí a gente vem amadurecendo o tema, e aí estamos hoje trabalhando também com outro tipo de manobra comum na linha, que é o religamento monopolar. Legal. Bacana, Cássio, legal. Bom, acho que a gente conversou já, aí deu para saber um pouco do contexto, do porquê que você caiu hoje aqui nessa live, né? Acho que todo mundo está acompanhando a live, já deu para entender um pouco sua história, sua formação. Então vamos passar para a apresentação. Mas antes, fique à vontade. Você tem alguma rede social que você queira divulgar para o pessoal te acompanhar? Eu vou botar aqui na próxima transição aqui o seu LinkedIn. É só Cássio Dantas, não é isso? Show de bola.
Exatamente. Tá bom, então pessoal, todo mundo que estiver acompanhando aí a apresentação do professor Cássio, vai lá no LinkedIn, adiciona ele, troca uma ideia, que o sujeito sabe muito sobre esse tema, tá? Eu vou transicionar aqui, Cássio. As pessoas já estão vendo agora a sua tela de apresentação, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, fique à vontade para usar o tempo que você julgar necessário para fazer a tua apresentação, como julgar pertinente, e ao final, você finalizando, a gente entra então numa etapa de respostas, tá bom? Show de bola. No caso, eu vou colocar minha tela de apresentação e eu não vou ver o que está acontecendo, tá? Se houver qualquer problema, Tá ok. Felipe, aí você me comunica, por favor. Claro, com certeza. Tá bom? Tá bom. Bem, pessoal, agradeço mais uma vez ao professor Felipe a participação de todos. É uma honra estar participando aqui desse quadro. E agora vamos dar início à parte técnica, que trata de um método que propomos recentemente para a realização do religamento monopolar de linhas de transmissão. Um método que é simplesmente baseado em análise fasorial. Bem, me permitam inicialmente fazer um breve contexto do que é o religamento monopolar. Esse é um tema de interesse tanto por parte de pesquisadores quanto por parte de empresas, especialmente porque cerca de 80% das faltas que ocorrem nos sistemas elétricos são faltas monofásicas. Então nós já temos trabalhos publicados sobre esse tema há quase um século, datados desde 1930. Ainda na década de 70, 1970, já haviam revisões bibliográficas que contabilizavam mais de 90 trabalhos sobre essa linha. Tá? E de lá para cá, com certeza já foram publicadas outras centenas de trabalhos. Dentre todos esses trabalhos, alguns dos principais pontos abordados são a melhoria da estabilidade do sistema que o religamento monopolar pode provocar, a redução dos efeitos das sobretensões de manobra, a redução do tempo morto da linha e um consequente aumento da disponibilidade da rede, uma melhor continuidade do serviço, bem como efeitos da compensação reativa e do reator de neutro. Então, os benefícios e os aspectos técnicos relacionados ao religamento monopolar têm sido amplamente discutidos na literatura. E aí vamos começar essa apresentação com um quiz que foi levantado pelo próprio professor Felipe. Então, nesse quiz, ele colocava que, de um sistema com trip e religamento monopolar, foram obtidas as formas de onda para a fase sob falta. Então, aqui nós temos as formas de onda da tensão, em azul, e da corrente de falta. E o quiz perguntava, você saberia explicar o que aconteceu nos instantes T1, T2, T3 e T4? Bem, para responder esse quiz, nós vamos fazer uso de um caso real do SIM, em que aqui nós temos os sinais de tensão do lado da linha de transmissão, para a ocorrência de uma falta monofásica. E aí, para melhor realizar essa análise, nós vamos observar apenas o sinal da fase sob falta. Então, o primeiro ponto de interesse, que seria o nosso T1, coincide justamente com a incidência da falta na rede. Em seguida, devido à atuação da proteção, nós temos a abertura da linha de transmissão. Consequentemente, podemos observar na linha o efeito não linear do arco secundário na tensão que vai crescendo, provavelmente por conta do alongamento do arco, até que ocorre a própria extensão do arco secundário na linha. Assim, decorrido o tempo morto, vem a manobra de religamento, que nesse caso, uma vez que o arco já havia sido extinto, a manobra foi realizada com sucesso. Porém, vem uma questão. E se não houvesse a extinção do arco? O que aconteceria no momento dessa manobra? Bem, vamos realizar essa análise agora para uma manobra sob falta, sob a presença do arco secundário. E para isso vamos fazer uso de um outro caso real obtido do nosso sistema interligado. Então temos aqui a ocorrência, mais uma vez, da falta, seguida pela abertura da linha, porém, nesse caso, o arco secundário permanece durante todo o tempo morto. Daí, quando ocorre a manobra de religamento, a manobra ocorre sob falta, o que não é uma manobra desejável. Então, a proteção deve atuar
e, em seguida, enviar agora um comando para a abertura tripolar da linha de transmissão. Ou seja, esse tipo de manobra pode causar certos danos ao sistema elétrico e não é uma manobra nada desejável. Me permito agora tratar um pouco da evolução do conceito do religamento monopolar. Então, inicialmente, a própria manobra de religamento monopolar, que em inglês a sigla SPAR, que é a manobra convencional, ou seja, após a incidência da falta, ocorre a abertura da fase sob falta e, em seguida, o religamento dessa fase após o tempo morto da linha. Porém, essa manobra ela pode ocasionar justamente o religamento sob falta. Então, surgiu a necessidade do desenvolvimento de métodos que fossem capazes de detectar a extinção do arco secundário antes da manobra do religamento. E, junto com esses métodos, emergiu um outro conceito, que é a manobra do religamento monopolar adaptativo. Essa manobra tem basicamente 2 pontos de destaque. O primeiro é que, caso a falta persista na linha, é possível bloquear a manobra de religamento. Por outro lado, caso a extinção da falta seja detectada, é possível adaptar o tempo morto e realizar a manobra de religamento bem mais rápida, consequentemente, deixando o sistema melhor, mais disponível e aumentando a continuidade do serviço. Ainda em relação ao religamento adaptativo, nós temos que na literatura foram propostos vários métodos para melhorar tanto o desempenho quanto a sua confiabilidade, especialmente no que se refere à detecção da extinção do arco secundário. Dentre esses métodos, destacam-se métodos que abordam, fazem uso do conteúdo harmônico, de técnicas de inteligência artificial, seja com redes neurais artificiais, seja com técnicas de machine learning, suporte vector machine, dentre outros. Transformado wavelet também é outra técnica bastante utilizada, porém, vários desses métodos eles podem apresentar dificuldades para a implementação prática, seja por conta da exigência do hardware ou por conta do volume de dados necessários para que o método venha a funcionar corretamente. Uma outra técnica bastante empregada é o uso de fasores para detectar a extinção do arco secundário. Porém, várias dessas técnicas necessitam, por exemplo, da medição de tensões e correntes em ambos os terminais da linha de transmissão. Outras técnicas dependem dos próprios parâmetros da linha para ter o seu funcionamento. E, em geral, essas técnicas podem apresentar atrasos na detecção do arco secundário, da extinção do arco secundário, da ordem de 5 a 13 ciclos. Daí vem uma questão, que é: ainda seria possível aprimorar essas técnicas, mesmo havendo dezenas de trabalhos na área? Bem, como entusiasta da pesquisa, minha resposta a uma pergunta desse tipo é sempre sim. E aí eu acrescento à resposta uma outra pergunta. É possível, porém, como isso é possível? Então, nós passamos a identificar quais seriam os pontos de aprimoramento nesse sentido. Daí nós temos que desenvolver um método mais simples e de fácil implementação em campo, um método que precise apenas de medições em um dos terminais da linha de transmissão, que seja independente dos parâmetros da linha, do carregamento do sistema, do local e da resistência de falta, dentre outros fatores. Ainda é desejável que esse método seja aplicável para tanto detectar a extinção do arco, quanto a própria reignição do arco. E, por fim, o método deve ser rápido, eficiente e confiável. Então, nós temos uma experiência com o tema, especialmente desenvolvido com um projeto de pesquisa e desenvolvimento, em que abordamos, além da UFCG, trabalhar em conjunto a Universidade de Uberlândia e a CHEST. O foco desse P&D estava relacionado com a redução de sobretensões de manobra em linha de transmissão, ocasionada justamente devido a manobras de religamento. Nós vamos disponibilizar para vocês os links dos artigos que tratam sobre essa pesquisa. Então, durante essa pesquisa, nós chegamos a desenvolver um método
para detectar a extinção do arco secundário, porém em manobras tripolares. Só que esse método possuía várias das características desejadas e que apontamos como aprimoramentos para o religamento monopolar. Aqui tem uma ilustração da atuação desse método, que eu não vou entrar em detalhes, mas apenas demonstrar para vocês que, após a incidência da falta, mais ou menos nesse instante, e a abertura da linha, podemos verificar que há a indicação da presença do arco secundário. Porém, após a extinção do arco secundário, nós temos que esse valor, que é o nosso R², volta para zero, indicando justamente esse fenômeno, que o arco se extinguiu. Então foi um método simples que funcionou, testamos com simulações, com dados reais da própria Chesf, como nesse caso, e aí pensamos que seria possível realizar uma pesquisa considerando essa nossa experiência e que pudéssemos abordar também o religamento monopolar. Daí demos início a esse trabalho, que contou com grandes parceiros, como por exemplo o próprio professor Felipe, que está promovendo essa palestra, os professores Kleber Mello, da UNB, e Flávio Costa, da UFRN, além do engenheiro Nilo Ribeiro, da Eletronorte. Então vamos colocar os princípios do método proposto. Então foi um método que contemplou todos os aprimoramentos identificados, como por exemplo um método simples, independente de parâmetros da linha, de fácil implementação em campo. Tá? Foi um método que foi desenvolvido com base na análise modal dos fasores de tensão em apenas um dos terminais da linha. Para isso fizemos uso da matriz de Clark e desenvolvemos uma métrica que era capaz de indicar a presença do arco secundário após a abertura da linha de transmissão. Esse método ele foi avaliado por meio de simulações digitais, bem como por meio de registros reais, tanto do Sistema Interligado Nacional, como também do Sistema Elétrico Canadense, por meio de registros de uma grande empresa canadense que é a BC Hydro. Com isso, os resultados que obtivemos atestam tanto a eficiência quanto a confiabilidade do método proposto. E qual é o princípio desse método? Bem, o princípio é muito simples. Nós partimos de uma hipótese em que a fase sob falta, no caso seria a fase A, ela possui uma tensão que ficaria muito baixa, ou seja, muito menor do que a tensão nas outras fases. Então, partindo dessa premissa e aplicando a matriz de Clark, nós temos como obter os valores para V0 e Vα. Bem, considerando que VA, que é a fase sob falta, ela possui uma tensão muito menor do que VB mais VC, nós podemos simplesmente desprezar VA dessa equação. Com isso, dividindo VA por menos Vα, nós temos uma indicação de que, enquanto o arco persiste, essa razão seria próxima a 1. Por outro lado, após a extinção do arco, nós temos que o valor de VA será uma fração, denominada aqui por K, da soma das tensões VB mais VC, como é amplamente divulgado na literatura. E o valor dessa fração ela é predominantemente dependente do acoplamento capacitivo. Então depende das capacitâncias mútuas e próprias da linha de transmissão. Então, substituindo VA agora por esta equação, que é a fração de VB mais VC, e mais uma vez realizando a razão de V0 sobre menos Vα, nós temos uma outra equação, que será sempre maior do que 1. Isso porque, teoricamente, o valor de K está situado entre 0 e 0,5. Ou seja, após a extinção do arco, o valor dessa razão, dessas grandezas modais, seriam sempre maior do que 1. Então, com isso, foi possível definir uma métrica que seria capaz de indicar a presença do arco secundário. Uma métrica bastante simples, ou seja, o módulo da razão entre V0 e menos Vα. E o que é que essa métrica nos diz? Enquanto o arco persiste,
essa razão tem um valor próximo a 1. Uma vez que o arco é extinto, essa razão possui um valor maior do que 1. Porém, essa relação, principalmente essa primeira relação, ela só é válida para o caso ideal em que nós temos um valor de VA muito menor do que VB mais VC. Na prática, esse valor de VA vai depender de vários parâmetros, como a resistência de falta, o local de ocorrência da falta, o carregamento do sistema, dentre outros. Consequentemente, o próprio valor de R vai variar em função desses parâmetros. Ou seja, não seria adequado nós compararmos R com um valor unitário para definir se a falta existe ou não, se ela persiste ou não. Então, qual foi a nossa ideia? Nós deveríamos comparar o valor de R com um limiar, que denominamos de lambda. Esse limiar é que indicará se a falta persiste ou não na linha de transmissão, ou seja, se a falta está presente, se ela foi extinta ou se houve uma reignição do arco. Daí vem um outro questionamento. Como definir esse lambda? Qual seria o valor ideal para esse limiar? Bem, então nós fomos realizar uma análise no Sistema Nacional para definir quais seriam os valores práticos observáveis para tanto a grandeza K quanto a nossa razão R. Então, um total de 219 linhas de transmissão do Sistema Interligado Nacional foram analisadas, sendo 102 linhas de 230 kV e 117 linhas de 500 kV. Então, aqui temos um resumo das estatísticas verificadas, onde observamos que tanto para a linha 230 kV quanto para 500 kV, os valores mínimo, médio e máximo obtidos para K e R. E em todos eles, o K se situou entre 0 e 0,5, como esperado, bem como o valor de R ficou acima de 1 em todos os casos. Então, considerando a situação mais adversa, ou seja, o menor valor de R possível, nós conseguimos definir uma métrica que pudesse nos garantir que, uma vez que R ultrapassasse esse limiar, nós teríamos uma indicação de que o arco foi extinto. Então definimos o valor de lambda como sendo, de uma forma conservadora, 95% do valor do menor valor de R, ou seja, lambda igual a 1,28. Então, pessoal, para ilustrar o princípio do funcionamento do método, nós vamos fazer uso de um fluxograma simplificado. Então nós temos aqui o nosso sistema elétrico. A partir do sistema elétrico, nós obtemos os valores das tensões, dos fasores nos terminais da linha de transmissão, VA, VB e VC. Aplicamos a matriz de Clark. Daí obtemos os valores de V0 e Vα. Com isso, nós calculamos a nossa razão R e verificamos. R é maior do que lambda? Se sim, nós temos indicativo de que que o arco secundário foi extinto, e aí podemos habilitar a manobra do religamento monopolar. Caso contrário, caso o valor de R não seja maior do que lambda, nós temos que verificar se o tempo morto da linha já foi decorrido, e caso positivo, nós devemos bloquear a manobra do religamento monopolar. Então vejam que a proposta do método é bastante simples. Assim, vamos verificar a sua aplicação, considerando dois casos distintos. E aí eu pergunto a vocês, o que ocorre em cada um desses casos? Bem, deixe-me explicar melhor o que está sendo plotado. Em preto, nós temos justamente a tensão na fase sob falta. Em azul é o valor da nossa razão R, e em vermelho o nosso lambda. Isso vale para os dois sinais. Nesse primeiro caso, nós observamos que após a abertura da linha, o valor de R ele permanece abaixo do limiar durante todo o registro oscilográfico. Ou seja, isso é indicativo de que temos uma falta que persiste durante todo o tempo morto da linha. Então seria um caso em que, certamente, a manobra de religamento deveria ser bloqueada.
No segundo caso, após a abertura da linha, nós temos que R permanece abaixo do nosso limiar, indicando a presença da falta, porém, em um determinado instante, ocorre a extinção do arco, o que é indicado com o valor de R ultrapassando o nosso limiar. Nós ainda simulamos, nesse caso, a ocorrência de uma reignição. Então, com isso, após a reignição do arco, o valor de R vem para baixo do nosso limiar. Bem, pessoal, agora apresentamos para vocês um fluxograma estendido do método proposto, o qual foi concebido pensando justamente numa aplicação prática e levando em consideração e incluindo nesse fluxograma, por exemplo, as chamadas word bits, que são esses valores destacados em azul escuro. E são normalmente empregadas em relés digitais. Então vamos fazer um exercício e percorrer esse fluxograma. Então, a partir do sistema elétrico, uma vez que ocorre uma falta na linha e após a abertura do nosso disjuntor, nós obtemos os valores das tensões, dos fasores de tensões da linha para as três fases, A, B e C. Em seguida, aplicamos a matriz de Clark e obtemos o V0 e Vα. Com isso, nós calculamos a nossa razão R e comparamos a razão R com o nosso limiar lambda. Então, caso R seja maior do que lambda, nós devemos esperar um tempo chamado tempo de desionização do ar para garantir que a manobra de religamento ocorra com sucesso, e após o tempo morto da linha nós podemos habilitar a manobra de religamento. Por outro lado, caso o valor de R não ultrapasse o nosso limiar lambda, nós temos o indicativo de que a falta persiste na linha e devemos justamente bloquear a manobra de religamento. Esse método, pessoal, com esse fluxograma, foi avaliado de diferentes formas, incluindo uma análise paramétrica e de sensibilidade por meio de simulações digitais. Então, dados do Sistema Interligado Nacional foram utilizados, considerando linhas de transmissão com diferente geometria, diferentes comprimentos, diferentes esquemas de transposição, transposta e não transposta, diferentes graus de carregamento para o sistema elétrico, considerando a ocorrência da falta em diferentes pontos ao longo da linha de transmissão, bem como diferentes resistências de falta. Também foram considerados efeitos de ruído e dos nossos equipamentos de medição, que é o TPC. Ao todo foram simulados 5.400 casos e os resultados demonstraram a eficiência e a confiabilidade do método proposto. Então nós temos um método mais simples e mais rápido que os métodos existentes, também baseados em fasores, inclusive até mais rápidos do que outros métodos bem mais sofisticados. Em média, nós tivemos uma atuação do método em 0,72 e 0,83 ciclos para detectar a extinção e a reignição do arco secundário. Então aqui nós temos uma ilustração da validação do método com registros reais. Esse é um caso real de uma falta permanente na linha. Então podemos observar que após a abertura da linha, o valor de R permanece abaixo do nosso limiar durante todo o registro. E isso é transmitido aqui nas nossas word bits. O valor da word bit Rlamb permanece zero, indicando que o valor de R nunca ultrapassou lambda, e que após o tempo morto da linha nós devemos realizar o bloqueio do religamento. Nesse segundo caso, também real, nós temos uma falta temporária. Então observamos que somente após a extinção do arco é que o valor de R ultrapassa o nosso limiar, indicando de que, de fato, o arco foi extinto. Nesse gráfico nós temos, por meio das word bits, um comparativo da nossa indicação de que o arco foi extinto e da indicação de um método existente na literatura. Então podemos observar que o nosso método atuou bem antes desse método que é existente na literatura, também baseado em análise fasorial. Por último, nós temos um registro real que é bastante interessante e às vezes talvez até mais raro que os demais,
em que ocorre uma falta monofásica. Após a abertura da linha, a falta persiste por um período. Essa falta é extinta, porém há em seguida uma reignição do arco. E tudo isso é transmitido, é verificado, pode ser verificado com o nosso método, tá? Especialmente olhando mais facilmente a WorldBeat R-Lambda, que indica justamente o período em que o arco permaneceu extinto durante esse registro oscilográfico. Bem, pessoal, apesar de todas essas avaliações, havia ainda uma questão a ser tratada, que eram as faltas de alta impedância. Então surgiu mais um desafio. Apesar de que na nossa análise paramétrica de sensibilidade foram realizadas avaliações com diferentes resistências de falta, de 1 a 200 ohms, que são valores típicos já utilizados na literatura para avaliação de funções de proteção. Além disso, também foi modelado o próprio arco secundário utilizando o modelo de Kizilkai, tornando as simulações mais realistas. Porém, qual seria o desempenho do método para falta com valores de resistência ainda mais altos, ou seja, faltas com alta resistência? Então, para realizar essa análise, nós tivemos que fazer uma análise física do fenômeno. Ou seja, o módulo da tensão da fase A, ela pode assumir, a depender do valor da resistência, especialmente para resistências muito altas, valores similares durante e após a falta. Ou seja, o valor da amplitude de VA pode ser, de fato, uma fração dada por K das soma das tensões nas outras fases. Então, ainda durante a falta, é possível verificar que o fasor de tensão na fase sob falta pode estar defasado de VB mais VC em mais ou menos 45 graus. Esse é um parâmetro típico encontrado na literatura. Então, com isso, foi possível definirmos uma relação limítrofe entre VA e VB mais VC específica para o caso de falta de alta impedância. Ou seja, uma relação que nos pudesse indicar, de fato, que a falta foi extinta, mesmo quando tivermos uma falta com alta impedância. E qual é essa relação limítrofe? É justamente agora a utilização de um parâmetro denominado K', onde K' vai ser um número complexo, cuja magnitude é dada por K e defasado de 45 graus. Então, substituindo agora essa nova relação entre VA e VB mais VC nas equações obtidas a partir da matriz de Clarke e posteriormente na razão R, nós podemos obter um novo valor para o nosso limiar, que vai depender agora do nosso K'. E aí, desenvolvendo essa equação, nós temos uma equação quadrática para o limiar, lambda, que vai depender do parâmetro K, que é justamente o parâmetro que está relacionado com o acoplamento capacitivo da linha de transmissão. Porém, no intervalo de valores típicos para K, nós observamos que essa função quadrática ela poderia ser aproximada muito bem por uma equação linear de primeiro grau, assim como vocês podem ver nessa figura. Então, o gráfico em azul é o gráfico dessa primeira equação quadrática e o gráfico em vermelho é o gráfico dessa função linear. Então, por meio de um ajuste de curvas, foi possível definir uma equação matemática para determinarmos o nosso limiar lambda, especialmente nos casos em que são esperadas faltas com alta resistência. E na análise desses casos, foram considerados 1980 novos casos simulados, com impedâncias de falta agora variando de 1 a 1000 ohms ao longo de todas as linhas de transmissão. Então, os casos mais adversos foram abordados, foram apresentados, e eles ocorreram para linhas de transmissão com 150 km de extensão e com faltas no terminal oposto ao ponto de medição, ainda considerando também um alto grau de carregamento. E nesses casos específicos, nesses casos mais adversos, foi verificado que o lambda original, que era 1.28, apresentou problemas para determinar a extinção do arco secundário da falta,
quando nós tínhamos resistências de falta acima de 700 ohms, o que já não é um valor tão típico. E aí, nesses casos, em que se espera impedâncias de falta muito altas, ao invés de utilizar um lambda fixo ou universal de 1.28, deve-se utilizar um lambda determinado a partir dessa equação que nós deduzimos. Aqui está o exemplo da aplicação do método para o caso mais adverso, ou seja, uma falta na extremidade oposta da linha de transmissão, com alto grau de carregamento, com impedância de 1000 ohms. E aí nós podemos observar que, durante a falta e após a sua extinção, o valor da amplitude de VA é praticamente o mesmo. Tá? Pelas word bits, nós temos em vermelho o lambda de 1.28, então ele indica que a falta foi extinta já a partir da abertura da linha, o que é uma indicação errada. Tá? Porém, utilizando o novo lambda de 1.50, nós temos que essa indicação do R-lambda ocorre apropriadamente após a extinção do arco, como deve ser de fato esperado. Então, após o tempo morto, só aí é que nós podemos habilitar o religamento da linha de transmissão de forma segura. Então, como conclusões, nós temos que apresentamos um método para detectar a extinção e a reignição do arco secundário. Esse método é baseado em uma relação simples derivada no domínio modal, sendo necessário apenas tensões em um dos terminais da linha de transmissão. Com isso, é possível melhorar a confiabilidade e aumentar a taxa de sucesso desse tipo de manobra, religamento monopolar. Deve-se destacar que o método foi concebido para ser facilmente e prontamente implementado em IEDs existentes já em campo, sem a necessidade de qualquer hardware adicional, tá? Sem nenhum outro equipamento específico. E os resultados obtidos, incluindo registros de campo, registros reais, tanto do sistema brasileiro quanto de dados internacionais, como o sistema canadense, esses resultados atestam a eficiência e a robustez do método proposto. E como atividades futuras, nós temos a implementação do método em um dispositivo, a exemplo de um relé digital, e o teste desse método por meio de caixas de testes ou até simuladores em tempo real, com um RTDS. Em seguida, nós pretendemos avaliar o desempenho desse método em campo, em parceria com uma empresa. Então, isso é o que eu tinha para apresentar para vocês. Muito obrigado mais uma vez pela atenção, pela participação de todos. Obrigado, professor Felipe, e devolvo a palavra, fico aberto para maiores interações, qualquer dúvida, podem me contactar no e-mail, tá? O e-mail está aqui sendo apresentado para vocês, e fico muito feliz de ter participado desse quadro. Tá? Um abraço a todos e estou à disposição. Professor Felipe, obrigado. Tem algumas perguntas, tá, Cássio? A primeira pergunta, Cássio, que eu tenho aqui, que eu peguei do chat, é uma pergunta do Alex Gomes. Né? E ele perguntou o seguinte: por que 95%, de onde veio esse parâmetro para definir o R adequado? Imagino que ele esteja se referindo àquele limiar que foi definido. Né? Sim, exato. Vamos lá. Nós fizemos uma análise estatística com mais de 200 linhas de transmissão do sistema nacional. E aí nós verificamos quais seriam os valores mínimo, médio e máximo para cada uma das situações. Ou seja, após a abertura da linha, de todos os casos que analisamos, qual seria o valor mínimo esperado para o nosso R. E aí nós verificamos que esse valor mínimo seria na verdade esse aqui, 1.343. Tá? Então, de todos os valores analisados, o menor valor possível que a gente determinou para R seria esse 1.343. Isso quer dizer o quê? Teoricamente, após a extinção do arco nessa linha, o R iria atingir
esse valor. Tá? Então, apenas por uma questão de segurança, nós colocamos um valor de limiar que poderia até ter sido esse a priori, já que seria o valor mínimo. Mas nós preferimos, por segurança, colocar um valor abaixo de 1.343. E aí colocamos uma margem de 5%. Tá? Por isso, 95% do menor valor. Certo? Para indicar essa falta. Então, essa foi a justificativa para esse limiar. Ótimo, beleza. Uma segunda pergunta foi do Dilton Vasconcelos, né? Agradeço a pergunta, Dilton. Ele perguntou o seguinte: professor Cássio, o método se aplica para linhas compensadas? Tá, essa é uma boa pergunta, Dilton. E a gente chegou a avaliar essa situação de linhas com compensação, especialmente compensação shunt. Tá? Porque após a abertura da linha, devido aos reatores, o comportamento da tensão de restabelecimento na fase sob falta é totalmente diferente, né? E aí eu diria o seguinte: da forma que está implementado hoje, o método seria válido para identificar a extinção do arco. Isso é possível de se fazer. Porém, não seria possível detectar uma eventual reignição, tá? Mas para detectar a extinção seria aplicável, da forma que está hoje. Ótimo, perfeito. Vamos para a terceira pergunta, então. Uma nova pergunta do Alex Gomes, que perguntou o seguinte: com o método, houve algum problema com relação a desligamentos não intencionais na linha? Olha, Cássio, o Alex esclareceu no chat, tá? A dúvida dele. Quando ele falou não intencional, na verdade estava se referindo a alguma situação que a proteção eventualmente desligou a linha indevidamente. Então você teria problemas em aplicar o seu método quando na verdade não houve uma falta, mas a proteção operou indevidamente. Ele até se referiu ao termo ruído. Eu imagino que ele esteja se referindo a qualquer outra variável que pudesse levar a proteção a ter uma atuação indevida, e aí, consequentemente, pelo desligamento, você iria dar o start no seu método. Então eu acho que é isso que ele quer saber, se seria um problema. Perfeito. Entendi, perfeito. Nesse caso, se houver atuação indevida da linha, a linha vai abrir sem a presença da falta. Então, o método iria prontamente identificar que não existiria falta na linha e, em sequência, iria permitir a manobra do religamento. A próxima pergunta é do Moisés Júnior. Um grande abraço, Moisés, grande profissional aí acompanhando nossa live. Moisés perguntou o seguinte: na verdade, assim, ele falou o seguinte: eu imagino que esse método foi testado para linhas de circuito duplo. Eu vou colocar isso como uma pergunta, né, para o professor Cássio responder. Então, o método foi testado para linhas de circuito duplo. Houve alguma influência relacionada à impedância mútua de sequência zero entre os circuitos? Pergunta bem pertinente. A gente testou uma linha, não diria de circuito duplo no sentido dela estar na mesma torre, mas a gente testou a avaliação do método para linhas com circuitos em paralelo. Tá? E a questão do acoplamento da sequência zero realmente, a depender, obviamente, do esquema de transposição da linha, ela pode ter alguma influência, mas nesse caso, como a gente espera que a proteção atue apenas na linha em que ocorreu a falta, e que a outra linha ela continue funcionando em regime permanente, ela iria continuar funcionando, no caso, em regime permanente que eu falo, desculpa, seria equilibrada, né, com as três fases. E aí o acoplamento de sequência positiva, se houver a transposição apropriada, seria mínimo. Não teria muita influência da outra linha ligada, influenciando a sequência zero da linha que foi em aberto. Mas nós fizemos alguns testes com linhas em paralelo, tá, e não observamos influência no desempenho do método. Mas a pergunta é bem pertinente. Exato. Sempre existe essa preocupação, né, quando tem a linha de circuito duplo, o acoplamento de sequência zero influenciando. E o pior agora é o seguinte, que
eu fui transicionar aqui e acabei mutando o meu microfone, tá? Então eu vou agradecer de novo todo mundo que acompanhou a gente, agradecer por vocês. Isso aqui é o canal FL Professor, a gente tem que tratar essas coisas com espontaneidade mesmo. O que eu disse para o Cássio, para quem não escutou, foi que foi um pouco conturbado, mas eu tenho certeza que não tirou o brilho da apresentação dele, e estou muito grato em poder participar com ele desses trabalhos e tê-lo como amigo na vida pessoal aí. Então, só parabenizar, agradecer. Tchau todo mundo. Quem gostou, deixa o like. Quem gostou, se inscreve no canal. Acompanhem lá todos os outros conteúdos que a gente tem no canal. Eu tenho certeza que pode ajudar vocês de alguma forma, tá certo? Então, um grande abraço para vocês e a gente se vê na próxima, tá bom? Tchau, tchau. Vamos embora, Felipe. Até mais, pessoal. Tudo bom.